Você acredita que arte marcial e luta são a mesma coisa? Então, assista esse vídeo porque eu quero lhe mostrar como a arte marcial pode ser diferente e ajudar qualquer pessoa a viver uma vida melhor. Eu quero começar esse vídeo quebrando um paradigma. Eu quero diferenciar arte marcial de luta. É claro que as artes marciais foram criadas com o objetivo de derrotar ou até de matar um oponente. Porém, o que a gente precisa entender é que nós não estamos mais nesse momento. Apesar de ambas trabalharem com movimentos corporais de combate, elas possuem objetivos bastante diferentes. A luta visa em si o combate, ou, como alguns preferem dizer também, a defesa pessoal. Treinar maneiras de vencer uma outra pessoa. Já a arte marcial usa os movimentos corporais de combate não com o intuito único de aprender a lutar, mas de desenvolver a si mesmo, ou melhor dizendo, de vencer a si mesmo. É importante deixar claro também que nenhum treinamento, seja ele das lutas ou das artes marciais, preparam uma pessoa para uma situação real de combate. Muitas pessoas, quando assistem uma luta de MMA, como o UFC por exemplo, acreditam que aquilo é algo muito próximo do real, o que infelizmente eu tenho que dizer é um engano. Pense apenas que aquelas pessoas se prepararam anteriormente para aquela situação, com hora marcada, por uma competição com inúmeras regras, com luvas nas mãos, onde não se pode morder, não se pode chutar a genital, puxar cabelo e nem mesmo enfiar o dedo no olho. Habilidades essas muitas vezes necessárias em uma situação real. Além disso, temos ali um ambiente protegido, com redes em volta para que as pessoas não batam a cabeça e até mesmo roupas confortáveis para poder viver aquela situação. Ou seja, não tem nada que ver com uma situação real de combate. Temos que pensar, primeiro, uma situação real de combate, ela não é moldável, ela acontece de maneira inesperada, não é possível ter controle sobre o que acontece ou o que vai acontecer à sua volta. Segundo, na maioria das vezes, em situações reais, onde há perigo iminente de morte, isso modifica totalmente a conduta das pessoas. E todos aqueles movimentos treinados com habilidade dentro das escolas se transformam em movimentos desordenados, justamente porque naquele momento, submetidas àquelas condições, as pessoas tendem também a ter descontrole emocional e psíquico, o que torna os movimentos ainda mais débeis. Então, treinar apenas para simular essas situações que não chegam nem mesmo próximo ao que é uma situação real, treinar com a ideia, olha, de que se o outro vier assim, você faz assado, se ele reagir dessa maneira, você procura uma saída por aqui. Ou seja, tentativas de moldar ou modular algo que não é moldável ou até mesmo simulável. Isso não quer dizer que as práticas das artes marciais não sejam vigorosas e que não possam funcionar em algumas dessas ocasiões. Mas o que eu não posso fazer é dar a falsa ideia para as pessoas de que isso irá realmente acontecer, de que elas realmente serão capazes de se defender em uma situação real de perigo iminente de morte. E o que quero deixar claro aqui é que qualquer situação de combate é uma situação de perigo de morte. Pense em um desses socos sem a proteção das luvas, ou um daqueles chutes sem o protetor bucal, ou até mesmo a queda que a pessoa sofre, onde ela poderia bater a cabeça em uma mesa, ou até mesmo na guia, ou no chão diretamente. Isso faz com que essas situações descontroladas sejam realmente muito perigosas no dia a dia ou em situações reais de conflito. Não podemos esquecer também de um aspecto muito importante. Nessa sociedade, se foi você que desferiu o soco ou o chute, é importante que você esteja preparado para enfrentar um processo por lesão corporal grave, inclusive financeiramente. E ainda arcar com outros prejuízos, como por exemplo, no mundo do trabalho, ao ter que oferecer um atestado de antecedentes criminais, você ter a sua ficha ali suja por uma agressão corporal. Por isso tudo, o treinamento da arte marcial se pauta em outros aspectos, utilizando os exercícios corporais de combate, porém de uma maneira simbólica. É claro que você irá desenvolver habilidades para a defesa pessoal, mas elas não estão pautadas apenas nos movimentos físicos, elas estão pautadas também no desenvolvimento da sua percepção, a sua capacidade em captar sinais, de estar atento para antever uma situação que possa se transformar em uma situação de conflito físico. Ou seja, uma arte marcial
para desenvolver a sua potência, não o seu potencial, porque quando falamos em potencial, isso quer dizer que já existe uma implicação, ou seja, que a sua potência já está designada em prol de algo. O que queremos aqui é um estágio anterior, onde você descobre as suas potências sem que elas precisem ser colocadas em prol de nenhum projeto ou objetivo, para que você possa decidir como e onde você quer utilizá-las. Agora então, eu vou dar uma definição para a arte marcial. Lembrando que esse é um termo ocidental e que por isso a sua interpretação tem que ser feita a partir de referências do Ocidente. Vamos então a uma definição de arte. E eu vou usar aqui uma definição que eu gosto muito, que é de André Malraux, um francês, escritor sobre cultura e arte, que inclusive foi enterrado no Panteão de Paris, local destinado apenas para as personalidades notáveis da França. Ele diz o seguinte: arte é a tentativa de dar aos homens consciência da grandeza que ignoram em si mesmos. E ele diz que o seu contrário, que o inferno para ele, é a tentativa de forçar os homens a desprezarem a si mesmos. Ou seja, o uso da arte para extrair algo que está escondido dentro de nós, para que você não despreze a sua potência, mas sim você possa descobri-la e aprimorá-la. Já marcial vem de Martes, deus da guerra, cultuado pelos romanos. Era um deus poderoso, com a capacidade de trazer a paz, ou de apaziguar as paixões. E por isso também era cultuado como deus da agricultura, por sua capacidade de apaziguar inclusive as forças da natureza. É dito que ele andava pelos campos de batalha acompanhado de duas outras figuras, Virtus e Honor, ou seja, a virtude e a honra. A origem do nome Marte ou Martes suscita inúmeras possibilidades, e as suas raízes podem vir de várias formas. Por exemplo, de mas, que significava força geradora, de mar, que significava brilhar, ou ainda de Marte Gravidus, que viria da palavra grandere, que significava tornar-se grande ou crescer. Bom, como nós não temos uma definição exata, realmente não é isso que nos importa, mas sim ter a certeza que a raiz desse nome nos leva a possibilidades que suscitam a percepção de força interior, de energia pessoal. E talvez, por essa razão, Martes também simbolizasse a ideia de guerra interior, ou seja, as nossas guerras com os nossos próprios conflitos, com os nossos próprios demônios ou as nossas inseguranças e incertezas. Se juntarmos então a definição de arte de Malraux com os simbolismos de Martes, teremos uma ideia de arte marcial num sentido de algo como a constante luta interna do ser humano para identificar a grandeza existente em si. Dessa forma, queremos usar a arte marcial para transformar e melhorar a nossa conduta. Perceber como nos comportamos em momentos críticos para nos aprimorar e enxergar melhores soluções. Soluções que uma pessoa destreinada não enxergaria. Ou seja, nos distanciarmos de uma visão estreita e rasa sobre como resolver problemas e conflitos. Porque para nós, o ringue é a nossa própria vida diária e as lutas acontecem todos os dias.